Graça e paz, meus queridos. Que a plenitude do amor de Cristo os abençoe. Que vá bem a sua casa e a sua família, em nome de Senhor Jesus. Amém? Tá vendo aqui? Isso aqui é uma pirâmide, um triângulo. Nesse triângulo contém 3 números, né? 3, 6, 7. O que isso tem a ver? Será um símbolo da maçonaria? Já digo que não. Tem uma aparência, uma semelhança? Sim. No símbolo da maçonaria temos o olho que tudo vê, ou seja, se refere ao Eterno, nosso Deus poderoso, que nada mais, nada menos que é a Trinity, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse número 3, esse número 6, esse número 7. Isso que eu quero falar com vocês e mais algumas outras coisas. Perfeito? Deixa eu botar aqui de volta. Quero falar principalmente e provar para você, tá? A Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Ela, como diz em Salmo 119, verso 105, que ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Lâmpada para os nossos pés, para você não pisar em falso. E luz para os nossos caminhos, para nos mostrar em direção em que devemos andar. Aqui você acha respaldo para tudo. Saúde financeira e espiritual, principalmente, comunhão entre um e outro, trabalho, tudo você encontra aqui nesse manual de sobrevivência. E vou provar para você que é uma pura realidade do que digo e do que falo. Esse é o tema do vídeo. Temos inúmeros assuntos. Tomare a Deus que eu lembre de todos, perfeito? E venha falar com você, porque eu achei que havia uma necessidade grande de passar esse conhecimento para você. Espero que você tenha paciência para assistir esse vídeo. E se você se interagir com a gente aqui, você só tem a ganhar. Aproveitando o ensejo, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tem uma barrinha escrita aí, vermelha, inscrever-se. Se inscreva ali, vai aparecer 3 tipos de sino. Toque no sino com abas para receber notificações de vídeos edificantes que vai ajudar a elevar a nossa fé. E tocando no sino com abas, sempre vai chegar notificações de vídeos novos aqui no canal. E esse canal nada mais do que palavras que vêm de nosso Deus Todo-Poderoso. Nada falarei de mim, mas falarei do que está aqui, dentro desse manual, dentro das Escrituras Sagradas. E vou provar para você quanto ela está presente em nossa vida todos os dias. Passa gerações e gerações, séculos e séculos e milênios, e ela está aqui, presente em nossas vidas, marcando presença. Perfeito? Vamos lá? Vamos nessa? Então, vamos lá. Nesse triângulo tem 3 números. O 3 que simboliza Pai, Filho e Espírito Santo. Está no topo, porque está fora dessa dimensão, está aos céus. Pai, Filho e Espírito Santo está conosco, coabita conosco, que Jesus Cristo voltou ao Pai, mas deixou o Espírito Santo Consolador. Certo? Mas o 3 na ponta do triângulo, ou seja, simboliza os céus. 6 é o número do homem. E 7 é o número da perfeição entre o Pai, Filho, Espírito Santo e o homem. Vamos lá? Se você observar na Bíblia, tudo que é feito pela Trinity, chamam assim, a Trindade, a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é levado ao número 3, porque eles são plenos, são perfeitos, eles são completos. Perfeito?
O número 6 já é o número do homem. Lá em Apocalipse, tá? Capítulo 13, versículo 18, vem dizendo sobre o 6, 3 vezes, 666, 666. Que ele fala, quem tem sabedoria, que calcule, que é o número de homem. O homem tem um número, o número simbólico do homem é o 6, porque o homem foi criado ao 6º dia. E vou provar para você, na prática, nos nossos dias atuais, hoje, o quanto 6 é importante estar em nossas vidas e você não percebe. Mas o 6 é o nosso número e tem tudo a ver. E nós somos regrados, nós vivemos com o número 6, 24 horas por dia. Vou provar o 24 horas por dia. E o 7, que é o perfeito. Que Deus, quando fez tudo o que há no universo, no mundo, Ele viu que era bom. Ele descansou o 7º dia e deixou um sinal entre nós e Ele. 6 dias trabalharás, é o número do homem. E o 7º dia descansará. Esse é o dia que nós devemos descansar, que é o sábado. Nós devemos descansar e prestar cultos ao Senhor. Agradecer pela semana, agradecer pela sua misericórdia, agradecer por termos vida e louvar e bendizer o nome dele, porque ele é maravilhoso, ele é majestoso, ele nos provê tudo. Quer ver a outra prova do número 3? Nós temos 3 elementos na nossa vida que sem esses 3 também, que é criação do nosso eterno, nós não somos nada. Vamos começar pelo número 3. Jesus morreu. Olha o 3 como que é. Jesus morreu com 33 anos. Ao 3º dia ele ressuscitou. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. As ações entre eles, né? É o número 3. Você vê que sem esses 3 elementos que eu vou dizer agora, nós não temos vida. Quais são os 3 elementos? Primeiro, terra. Vou chamar de elementos. Terra. A terra, nós pisamos sobre ela. Mas se só tivermos terra e não tivermos o segundo elemento, que se chama água, perfeito? Também nós não temos vida. As pessoas falam que a água é vida. É vida sim, mas está faltando o 3º elemento. Nós precisamos da terra, nós precisamos da água. E qual será o 3º elemento? Pensa aí. Está pensando? O ar, o vento, que simboliza o Espírito Santo. O vento. Se não existir vento, também nós não temos vida. Não importa você ter água, você ter terra, mas se não tiver o oxigênio, o vento, você também não terá vida. Então esses 3 principais elementos, fatores de nossas vidas, sem eles nós não somos nada. Nós não temos existência. Perfeito? Então vamos lá. Terra, água e vento. Agora que nós já sabemos que sem a terra, sem a água e sem o vento, nós não temos vida. 3 elementos. Perfeito? Agora, e o número 6? O número 6 é o número do homem. Perfeito? Porque Jesus fez o mundo ao 6º dia. Ele fez o homem.
E depois que ele fez o homem para governar a terra, para administrar a terra, e ele viu que estava tudo perfeito ao sétimo dia, ele descansou. O número 6 é tão importante, está tão presente na nossa vida. O homem é imperfeito. A perfeição está no sétimo dia. Porque Deus viu que tudo estava perfeito. E quando, antes dele descansar, ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E assim foi feito o homem ao sexto dia. Por isso que o número é 6 do homem. E o sétimo, ele viu que tudo estava feito e perfeito. E porém descansou. Sétimo dia. E deu o nome de sábado, não domingo, deu o nome de sábado. Depois você pode procurar saber a origem, como surgiu o domingo. Já eu também vou falar sobre isso. Mas aí o número 6, voltando aqui ao número 6. Vamos ver o quanto 6 está presente na nossa vida? Em 1 minuto, nós temos quantos segundos? 60 segundos. Em 1 hora, é composto de quantos minutos? 60 minutos. O dia trabalhado é 6 dias trabalhados. O sétimo nós descansamos. O nosso calendário, o nosso horário, antigamente era solar. Hoje, ele é lunar. Perfeito? Mas são 4 blocos de 6. De 6 da manhã ao meio-dia, 6 horas. De meio-dia, que é meio, já é 6, meio-dia, às 6 horas da noite, né, que é a viração, que era a viração, mais 6. Depois mais 6 horas de noite e depois mais 6 da noite para o dia. 4 blocos de 6 horas. 6. Olha o 6 aí presente. Quando o nosso calendário era solar, perfeito? O nosso calendário era trocado de pôr do sol a pôr do sol. Tarde, manhã, primeiro dia. Foi assim que começou. Tarde, manhã, o segundo, e assim foi. E o homem, como está escrito lá em Daniel 7:25, livro do profeta Daniel 7:25, a besta cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. O tempo foi mudado, que é o que nós estamos dizendo. A lei, é mais para frente nós vamos falar, que são os 10 mandamentos. Que é a mudança aí desse sábado, que é o sexto dia, para domingo. Perfeito? Então vamos lá. Nessa troca, nessa balbúrdia toda, que o homem coloca a mão para fazer, que o homem é imperfeito, certo? Se sobra 6 horas durante o ano, ó. 6 é o número do homem aí de novo, ó. Homem botando a mão, 6. Se sobra 6 horas durante o ano. Então ele cata 6, mais 6 de outro ano, 12, mais 6 do outro ano, 18, mais 6 do outro, 24. Forma-se mais um dia e joga lá em fevereiro, fazendo 29 dias, o tal chamado ano bissexto. Olha o 6 aí presente na vida do homem. Nossa vida é regrada, né? De número 6, porque é a obra do homem. A obra do homem, tudo que o homem faz, você pode observar, é ligamento ao número 6. Perfeito? Nós temos 60 segundos, 60 minutos, 6 dias trabalhado e assim vai. E quando a confusão é feita, também você pode observar que é alguma coisa ligada, igual ao calendário. Sobra-se 6. Perfeito? Horas durante o ano e vai se juntando para se formar um novo dia e é o bissexto. Perfeito? Então tá dando para compreender aí o número 6, o quanto o homem é real, que o número do homem é 6 e se nós observarmos
O 6 está na nossa vida em todos os aspectos, em todos os sentidos, em tudo é ligado ao 6. Começando, a gente já começa com o número 6, 24 horas. É 6, 6, 6, 6, 6, por causa até do nosso tempo. O nosso tempo é formado pelo 6, que é o número do homem. E se você for mais um exemplo do número 6, perfeito? Está aqui, número 6. Mais uma prova que eu vou te dar. Jesus Cristo falou, um novo mandamento, ele não veio abrogar, perfeito? E sim cumprir, e ele cumpriu. Vou mostrar também para você o quanto ele cumpriu os 10 mandamentos. E ele obedecia o sábado, tá? E vou explicar para você que ele obedecia e descansava no 7º dia, e que é chamado de sábado. E o que acontece? Ele deu um novo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você observar os 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos é amor a Deus. E os 6, olha aí, para baixo, é amar o próximo. Está tudo ligado ao homem. Não matar, não roubar, não cobiçar, não adulterará. Está entendendo? Não dizer falso testemunho. Entre esses mandamentos todos, são 6. Olha os 6 aí de novo. Que é uma ordenança do homem para com outro homem. Você respeitar o teu próximo. Então, mais uma vez, a presença do número 6 na nossa vida. Perfeito? Agora vamos falar do 7. O 7 é ligado. Eu vou dar pequenos exemplos porque esse vídeo já está ficando muito extenso. Poderia fazer parte 1, parte 2. Não vai dar. Eu quero fazer esse pronto. O 7. 7 é a obra de Deus completa com o homem. Quantas vezes o povo teve que rodar em volta das muralhas de Jericó para que ela caísse? 7 vezes. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar, fora outras que você com certeza está lembrando aí, na água para ser curado da lepra? 7 vezes. É Deus com o homem. Entre eles são 3, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem entre homem é o número 6. E Deus agindo com o homem e nós agindo com ele é o número 7. Perfeito? Temos vários exemplos também na Bíblia que mostra o número 7 como o número da ligação entre Deus e o ser humano. Perfeito? Vamos lá. A questão do sábado para o domingo é tão real que eu digo que Deus, Cristo veio à Terra, ele não veio abrogar, mas ele veio cumprir. O que ele fez, Cristo, a obra que ele fazia, digamos assim, o trabalho dele, qual era a profissão de Cristo? Carpinteiro. Você curar, você libertar, isso não é trabalho. É um favor. E favor não é trabalho. Perfeito? Então, ele não trabalhava no ofício de marcenaria no sábado. Perfeito? Então, vamos lá. Quando Jesus fez o que fez no sábado, era para quebrar esses paradigmas que as pessoas naquela época estavam idolatrando no sábado, como tem muitas pessoas no dia de hoje que ainda bota sábado acima de Deus. Quando ele disse, eu sou o Senhor, até do sábado ele é o Senhor. Perfeito? Por quê? As pessoas queriam botar o sábado acima dele. Mas ele é o Deus do sábado. Perfeito? Então por isso que ele fez aquelas coisas, não foram trabalho. Ele mostrou o poder dele de cura, libertação. Ele não estava trabalhando dentro de uma marcenaria, ele não estava construindo um móvel, coisa do gênero. Ele estava fazendo um favor. Perfeito? Então, não existiu trabalho de Cristo ao sábado. Perfeito?
E vou trazer uma prova crucial que Cristo, ele obedeceu os mandamentos do Senhor na risca. Quando ele morreu, já foi tudo planejado. Ele morreu numa sexta-feira, passou o sábado descansando morto, perfeito? Aí sabe o que acontece? Um pastor, coitado, falta de sabedoria, vamos dizer assim, Nércio, falou, mas o Senhor não descansa, Deus não descansa. Se o Senhor não descansa, se Deus não descansa, então, meu amigo, você não acredita que Cristo morreu pelos nossos pecados. Se Cristo morreu por nossos pecados, sim, ele passou o sábado descansando. Tá entendendo? Porque na primeira-feira, que hoje é chamado de domingo, na primeira-feira, você já viu uma semana começar logo pela segunda? Só nos nossos dias, né? Você já viu alguma coisa começar pelo segundo? Tem um primeiro. A primeira-feira, segunda-feira, terça-feira, a primeira-feira deram o nome de domingo. Por causa da história de Constantino, o grande imperador, que é uma história bonita até, né, de se contar. Uma história um pouquinho longa. Ele era pagão e adorava o deus Sol, Apolo. E se guardava o dia de descanso no primeiro dia da semana, que é hoje chamado de domingo. No entanto, está a prova, Sunday, dia do sol. Perfeito? Então, vamos por aí. Então, muitas pessoas querem guardar o domingo, guardam o domingo, a maioria, 90%, vamos dizer assim, como se fosse porque Jesus Cristo ressuscitou. E foi um grande feito, sim, foi um grande feito. Jesus ressuscitou, sim. Mas qual foi a hora que ele falou assim, deixe de guardar o sábado, que é um mandamento de Deus? Se eu catar aqui, a Bíblia Católica está aqui, os 10 mandamentos estão lá. Está lá, é o sábado. Se fosse assim, até em Roma, as autoridades tinham trocado. Você cata o caderninho de catecismo, tá lá, guardar, foi mudado. Guardar domingos e festas. Lá sim, mas na Bíblia não. Na Bíblia eles não botam a mão, porque ai daquele que tirar ou acrescentar um só tio. Maldito será, né? Então, tá lá, você pode catar uma Bíblia Católica, olhar os 10 mandamentos, tá lá, sábado. Não existe essa palavra domingo. Então, no domingo é tão importante porque Jesus Cristo ressuscitou. Mas é tão importante a ressurreição de Cristo também quanto a morte, que foi numa sexta-feira. Para ele ressuscitar, ele tinha que morrer. Por que então também não guardamos a sexta-feira? Porque a morte de Cristo também é tão importante quanto a ressurreição dele. A morte de Cristo é tão importante quanto a ressurreição. E ele morreu numa sexta-feira. Passou sábado descansando, morto. Quando uma pessoa morre, o que você fala para outra? Foi descansar. Fulano descansou. Ou seja, como Jesus falou, Lázaro dorme. Lázaro descansa. Ou seja, Lázaro estava descansando. Cristo estava morto. Ele estava descansando no sábado. Perfeito? Ele não veio abirrogar. Ele veio sim cumprir. O sábado, o dia perfeito, pleno, completo. Todas as suas obras ele concluiu. E é interessante que quando ele falou, te entrego o meu espírito, foi numa sexta-feira e ele morreu. E correram para fazer aquelas coisas todas antes do pôr do sol, que era sábado, que não podia fazer mais nada. Para guardar, limpar, fazer aquilo com o corpo de Cristo. Perfeito? Ele passou o sábado morto ali, na sepultura,
descansando de todas as obras que ele havia feito. Está feito. Senhor, Pai, está feito. Descansou. Depois, no primeiro dia da semana, se volta às atividades normais. Primeiro dia da semana, primeira-feira, Jesus ressuscita e volta a ter com seus discípulos antes de voltar para o Pai. Perfeito? Então está aí uma prova que o 7 é um número perfeito, é um número pleno, é um número completo. E Jesus Cristo, ele veio aqui e ele obedeceu os 10 mandamentos. A única coisa que ele fez foi simplificar. Se você observar a simplificação, um novo mandamento vos dou, ele não está abirrugando, ele está cumprindo na risca. Ele quis dizer o que ali? Nós temos que ter amor. Amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo, assim como nos ama. Mas o pior de tudo é que o adversário, ele tem tirado o nosso amor próprio. Se você não consegue se amar, você vai amar a Deus? Você vai amar o próximo? Como diz as próprias escrituras, se você não consegue amar o próximo que você vê, você vai amar Deus em quem você não viu? Difícil, né? Primeira coisa, eu perco o amor próprio, como que eu vou amar o próximo? Tá entendendo? É o que o adversário faz. É o que o opressor faz. Tirar o seu amor próprio para que você não ame a si mesmo. Como vai amar o próximo? Muito menos a Deus que você nunca viu. Se torna uma historinha, como dizer, quase, como vamos dizer assim, um folclore ou coisas do gênero. Uma lenda. Se torna assim, porque você não tem amor a si mesmo, não tem amor ao próximo. Não existe fé. Porque a essência da vida, e para você ter fé, tem que ter amor. Perfeito? Então tá aí. Os 3 números que está presente em nossa vida. Os 3, está aqui. Novamente, vou pegar esse triângulo. 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Todo-Poderoso, está acima de todos os céus. Perfeito? 6 é o número do homem. Tá a prova que o 6 está em nossa vida desde que nós dormimos. Temos uns 60avos da morte. Perfeito? Uns 60avos, sim, da morte quando nós estamos dormindo. Esqueci o nome do cientista aqui que comprova isso. E o 7, que é um número perfeito, que está comprovado aí, que Deus, a ligação de Deus com o homem, quando ele criou tudo e abençoou e deixou como um sinal entre nós e ele. Então é muito interessante você observar a Bíblia no todo. Se você acha que o domingo, não sou adventista, deixando bem claro, porque eu sou, até bato em alguns de frente com alguns adventistas em questão deles quererem colocar o sábado acima de Deus, porque até do sábado ele é o Senhor. Perfeito? Não devemos idolatrar o sábado, porque a idolatria não é só em uma representação de um boneco ou de uma foto ou de alguma coisa. Tudo que você começa como que eu vou explicar melhor? A tirar a Deus da sua vida e a idolatrar, você está entendendo aquilo ali? É que o pessoal sábado, você não podia andar um tiro de pedra, que a Bíblia diz, né? Você não podia acender fogo, você não podia... Isso daí é tudo lei de homem. Isso tudo é lei de homem. Que Deus sim quer que você não trabalhe no sábado, assim como você faz no domingo. Ele não quer que você faça isso. Esse é o dia que ele determinou. É esse sábado sim da folhinha. É esse sábado sim da folhinha. Então, as pessoas guardam domingo. Domingo é a primeira-feira. Então, depois vocês podem procurar. Tem um Google aí, tem inúmeros vídeos que falam
sobre o domingo, sobre a história de Constantino, o grande imperador, que ele se passou por convertido e venceu batalhas. No ano 300, foi em maio de 321, se não falha a memória, que ele teve essa visão, e foi assim a história. E aí, no entanto, a balbúrdia, a confusão é tão grande que ainda se existe 2 dias sendo guardado. Sábado, a maioria das pessoas não trabalha, só o comércio. O órgão público não trabalha no sábado. E domingo também não. E é o que o imperador Constantino via, que o povo judeu guardava o sábado e os pagão, né, guardava primeiro dia da semana, primeira-feira. E ele não queria que isso acontecesse. E continua acontecendo até nos dias atuais. 2 dias sendo guardados, sábado e o domingo. E 90% dos cristãos estão na pegada das igrejas católicas. Cristãos evangélicos, vou dizer evangélicos, porque cristão aqui professa fé em Cristo. Tanto os católicos são cristão católico, cristão evangélico. Perfeito? Porque acredita em Cristo, professa fé em Cristo, como, né, o nosso mediador, digamos assim. Então, tá aí. Agora, um conselho aos evangélicos, cristãos evangélicos. Se você critica tanto aos cristãos católicos por adorar a imagem de escultura, isso e aquilo, porque está nos 10 mandamentos, que está lá, um dos primeiros mandamentos, lá em cima, que faz parte de amar a Deus sobre todas as coisas, se você critica tanto eles por fazer isso, por que vocês guardam o domingo no lugar do sábado? Porque é mandamento do Senhor, está na Bíblia. É uma pergunta para você refletir. Por que você guarda o domingo? Porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana? Como? Me mostra na Bíblia. Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, falou, ou alguma parte fala, deixe de guardar o sábado para guardar a primeira-feira, que na época não existia domingo ainda. A primeira-feira, primeiro dia da semana, porque eu ressuscitei no primeiro dia. É tão importante a ressurreição dele? Mas a morte dele também é importante. Tanto quanto para ele ressuscitar, ele tinha que morrer. E ele morreu numa sexta-feira. Por que tu não guarda a sexta-feira? Você está entendendo? Você também pode guardar, santificar na sexta-feira. Sabe o que acontece? As pessoas querem interpretar ao seu bel prazer. Isso que me agrada. Mas será que isso daí vai te levar ao céu? Será que você vai, com a sua teoria, vai falar, não, eu guardei porque eu interpreto assim, eu conheço assim. Será que é isso? Isso vai te levar ao céu? A Bíblia está bem claro aqui. Se fosse para guardar o domingo, descansar no domingo, o poder papal lá de Roma, o Vaticano, eles tinham conseguido mudar até a Bíblia católica deles. Por que eu digo Bíblia católica? Porque a Bíblia deles existe, é a mesma Bíblia nossa, só que ainda existe 7 livros a mais ainda do que a Bíblia protestante. Perfeito? Eles tinham poder para mudar e não mudaram, porque é real. Porque é verdade. Ai daquele que trocar, que tirar, que abolir uma só palavra, uma vírgula, será maldito. Perfeito? Então por isso que não foi trocado. Porque é o sábado. O sábado é sim do Senhor. E está a prova que Jesus Cristo passou o sábado descansando. Ele morreu. Ou você não acredita que ele morreu, ele foi ali só para brincar que morreu. Perfeito? Vou fingir aqui de morto. Porque ele não descansa. Se ele não morreu, ele não venceu a morte. Então, foi um engodo. Ele brincou com a nossa cara? Será? Então ele não venceu a morte? Então ele não tem a chave da morte em suas mãos? Se ele morreu, ele descansou. E ele passou o quê? O sábado descansando. Tá tão claro. Ou será que você está, como diz aqui, tendo ouvido, mas não viu, tendo olhos, mas não viu?
Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em seu coração. Está aí a importância desses 3 números na nossa vida. Por que eu fiz esse vídeo? Não sei se eu já falei no começo. Porque já me perguntaram se eu era maçom por causa disso daqui. Não. Tem parece, né? Mas não tem nada a ver. A única coisa que dá uma lembrança, porque é o triângulo, né? E o 3 lá em cima, o deles lá na maçonaria é o olho que tudo vê. Que não deixa de ser também referindo, né? A Trindade, Santa Trindade, nosso Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui o 3 é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são perfeitos, são completos. Certo? 6 é o número do homem. Você já viu a importância do número 6 na nossa vida? Nós somos regrado de número 6. Em tudo na nossa vida é 6. E o 7, né? Novamente aqui voltando falando para vocês, é o número da perfeição. Perfeição. Quer ser perfeito, quer chegar ao pleno da perfeição, obedece os mandamentos do Senhor. E passe a observar o sábado. Porque é mandamento. Ah, eu sou adventista. Não. É mandamento do Senhor. Não é porque você reconhece que sábado é sim um mandamento do Senhor, está na Bíblia, que você não é adventista. Esse é um mandamento de Deus. Os judeus são adventistas? Eles não guardam. Não existe domingo para eles. Não existe domingo para eles. Eles não acreditam que Cristo veio à Terra. Mas os mandamentos ele obedece na risca. E tá lá. Sábado é o dia para guardar, santificar. É o dia para prestar culto, louvores ao Senhor. E o domingo é a primeira-feira. Perfeito? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor no seu coração. Desculpa por ter atingido o teu coração de repente com a verdade que o domingo é um engodo para deturpar, mudar o Evangelho, assim como Daniel 7,25 fala. Pode abrir sua Bíblia e ler, tanto a Bíblia católica quanto a protestante. Novamente vou dizer, a Bíblia católica tem os livros apócrifos, né? Que são 7 livros a mais: Tobias, Judite, Macabeus, e Sabedoria, Eclesiástico, né? Esses livros assim. Lá, em Daniel 7,25, está dizendo o seguinte: que a besta cuidaria em mudar os tempos e a lei de Deus. E já foi mudado. O tempo é nosso calendário, que era solar, passou a ser lunar. E nessa balbúrdia toda que o homem faz, está o rastro lá, né? Deixa, digamos, o rabo para trás, né? O rastro, número 6. 6 horas se sobra durante o ano, que se junta 6 mais 6 mais 6 mais 6, né? 4 de 6 para se formar 24 e jogar em fevereiro acima. E que confusão! Quem nasceu no dia 28, quem nasceu no bissexto, que faz aniversário para lá, que faz aniversário para cá, é o dedo do homem, cara. É o dedo do homem. Por isso que já está logo ali a assinatura do homem, sobre 6 horas. O homem é imperfeito. Porque o homem, além de ser imperfeito, está regrado, né? Carregado do pecado, da essência do pecado. Está entendendo? Que o Espírito Santo do Senhor possa falar melhor em cada coração. Graça e paz.